O Fontes citou aqui a questão das estradas. Quando a gente fala em área rural, é de difícil acesso. Tem a questão do CEP, que já existe um trabalho sendo feito nisso, né? E eu acho que, com a sua experiência como bombeiro, deve ter vivenciado muito isso, às vezes até na cidade, para você chegar ao local e para o bombeiro, o quanto mais rápido, quanto mais informação, é fundamental, porque o tempo influencia muito, né? Para você chegar, seja numa ocorrência, que estamos falando na questão do fogo, né? Que é onde o bombeiro atua, também até na questão da enchente, para ajudar no resgate. O tempo é fundamental, né? É perfeita a sua colocação. E é um dos fatores que a gente vem batendo muito, essa questão de comunicação e a forma de facilitar os acessos. Porque a gente escutava muito que o produtor chamava, o bombeiro não chegava. E a gente escutava, o bombeiro, não, mas não chama, me fala que quando dá a localização é depois da segunda porteira, vira a primeira... Enfim, nunca vai chegar. Agora, estão sendo desenvolvidos sistemas de monitoramento, com protocolo, com acessibilidade desde da vizinhança do produtor que está lá. Se ele não consegue comunicar com o bombeiro, fala com o vizinho, grupos de WhatsApp, vigilância solidária rural, e aproximar, às vezes pegar o telefone do sargento que está lá do Corpo de Bombeiros, explicar a situação. Tudo isso nós estamos tentando facilitar e inovar, né? Sistemas novos de monitoramento, estamos com algumas novidades para esse segundo semestre que, se Deus quiser, vamos trazer para você no segundo semestre, mas o que você tocou é importantíssimo, a falta de comunicação e a falta de localização. Às vezes perde o incêndio, porque o incêndio você consegue apagar no início, no princípio do incêndio, porque aí demora para chegar, demora de se comunicar, às vezes com fácil ação, você teria evitado aquele incêndio enorme que nós vimos em 2024. Ele se alastra muito rápido, muito né? rápido, a velocidade rápida. Aí depende do vento, da umidade, tudo isso influencia, né, para o desenvolvimento. E o início do incêndio é facilmente contido. Então é essa a nossa briga e nós não vamos desistir, vai dar certo e vamos atingir os objetivos. Com certeza. Ô Fontes, e agora, quando a gente fala aqui de água, não tem uma cultura ou outra que vai ser mais vulnerável, todas as culturas são vulneráveis, e a gente está falando aqui, o excesso de chuva pode acabar com a cultura, como a seca pode acabar, e ainda você já falou da questão fitossanitária, as pragas, doenças que acabam surgindo justamente por essas mudanças bruscas da temperatura, né? Sim, todas as atividades agrícolas, agropecuárias, elas têm algum prejuízo, enfim, seja com, por exemplo, as ondas de calor que estão previstas aí, né? Que a gente, entre 2023 e 2024, né? Novembro de 23 a fevereiro de 24, nós tivemos diversas ondas de calor, que é quando a temperatura média, a temperatura está pelo menos 5 graus maior do que a temperatura média naquele mesmo período, né? Então nós tivemos aí por vários dias. Então a gente teve esse tipo de situação ali em 23 e 24, por isso que a gente tem isso bem na memória. E os prejuízos causados por essas ondas de calor, por exemplo, eles são para todas as atividades, né? E na pecuária, isso tem muito a ver com o conforto térmico. Então, como aquele rebanho o produtor tem aquela preocupação com o conforto térmico para evitar, novamente, isso tem que ser visto antecipadamente, né? Não dá para querer resolver um problema desse na hora que está acontecendo. Então é preciso que esteja preparado para que tenha um conforto térmico adequado. E aproveitando aí esse exemplo, fazendo o que eu falei antes, por exemplo,
seria uma medida importante que a gente tivesse políticas públicas específicas, né, para conseguir com que os produtores, mesmo os pequenos, médios produtores, tivessem condição de prover esse conforto térmico para os seus rebanhos, né? E muitas vezes esse é o grande problema. Apenas produtores maiores, que têm aí maiores condições, eles conseguem atender, né, com as medidas que são necessárias.